Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus das nossas vidas e da nossa salvação. Quero saudar o povo de Deus com a paz gloriosa de Jesus. Amém. Amém. Estamos nós, irmãos, mais um domingo, o dia que preparou o Senhor para que o adorássemos. Por isso, irmãos, alegremo-nos e regozijemo-nos na presença de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo registrou Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Nesta noite aqui reunidos em culto de ceia do Senhor, vamos nós compartilhar desta palavra que fala de um momento pós-ressurreição. Já que a ceia do Senhor representa o anúncio, a pregação da morte do Senhor Jesus como um veículo de salvação para a humanidade, porque foi pelo fato de Jesus ter morrido por você e por mim que nós tivemos o acesso a Deus. Quando ele estava ali na cruz e ele suspira pela última vez, ele declara: está consumado. E a Bíblia Sagrada traz a narrativa de que o véu do templo foi rasgado do alto até embaixo, simbolizando ali que a parede de separação não mais existia entre Deus e nós pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, o memorial que aqui celebramos declara que ele abriu as portas, abriu o acesso para, em arrependimento e sinceridade, nos aproximarmos de Deus outra vez. Então esse texto vai falar de um momento, de um acontecimento pós-ressurreição. Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que
que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Santo Deus, soberano e grandioso Pai, nesta noite estamos nós em Tua presença, na Tua casa, Te buscando em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, obter o entendimento e a compreensão das Sagradas Escrituras por parte do Teu Espírito Santo. Que esta palavra, Senhor, venha de forma esclarecedora, de forma edificante, nos abrir os olhos, abrir o entendimento, e assim, ó Deus, podermos nos achar dignos de sermos chamados Teus filhos, Teus discípulos. Eu te rogo nesta noite e nesta hora, abençoa a vida desta igreja, abençoa a vida de cada convidado, de cada ouvinte neste lugar, e que haja abertura no coração para que a Tua palavra, Senhor, possa fluir de maneira salvadora na vida de cada um. Por isso eu já te agradeço, te bendigo e te adoro nesta noite. E eu quero fazer, Senhor, na eternidade. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Jesus. Amados irmãos, amigos do Evangelho, nesta noite aqui temos a narrativa de um acontecimento pós-ressurreição, em que podemos tratar acerca da vida de dois discípulos que têm um encontro com Jesus, mas não percebem
quem ele é. E este episódio bíblico nos traz algumas observações de grande importância, porque reflete a vida diária que nós temos levado nesta geração. É importante aqui, em primeiro lugar, observar que após Jesus Cristo ter morrido, aqueles discípulos, também como outros, parece ter perdido a esperança. Parece não ter compreendido a mensagem da salvação, as boas novas do Evangelho. Por que, pastor? Porque em primeiro lugar nós observamos no relato, e não somente neste, mas também em outros, que os discípulos voltaram para a sua rotina de antes, a rotina anterior ao conhecimento de Jesus. Em um outro texto bíblico nós observamos que depois que Jesus morre, os discípulos, dentre eles Pedro, voltam para a sua vida corriqueira e vai pescar simplesmente. Esses discípulos, eles simplesmente decidiram voltar a esta aldeia chamada Emaús. E eles conversavam, aqueles dois discípulos conversavam entre si. Aqueles dois discípulos lembravam dos acontecimentos e dos feitos que Jesus realizara. Mas eles também reclamavam, eles também estavam entristecidos com a morte de Jesus. Como assim? Claro que isto é uma conjectura, mas podemos então aqui pensar desta maneira, que um dizia ao outro: por que ele morreu? Era um homem que fazia coisas poderosas, fazia obras grandes. Verdadeiramente ele falava e fazia as coisas de Deus. E agora ele já morreu. E agora nós não o temos mais. E agora, o que será de Israel? Quando Jesus Cristo se encontra com eles, e Jesus, ao observar o diálogo que eles estavam tendo, Jesus interfere neste diálogo, Jesus se introduz nesta conversa, mas ainda assim aqueles discípulos não conseguem reconhecê-lo como sendo Jesus, porque simplesmente depois de um acontecimento triste, depois de um acontecimento impactante, depois de um acontecimento frustrante, aqueles homens, tal como muitos de nós hoje, são levados a desvanecer. E esse desvanecimento produz nas nossas vidas cegueira. Jesus já havia ensinado, Jesus já havia advertido e alertado os seus discípulos das coisas que sucederiam. Tinha dito que ele seria entregue, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E mesmo assim aqueles discípulos não conseguiam fazer a conexão dos acontecimentos com a pregação, com o ensino de Jesus.
E muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus ser anunciada aos nossos corações, nós vimos a igreja, nós recebemos a palavra, mas quando a gente volta para a nossa vida diária, quando a gente volta para a nossa rotina, a gente não consegue fazer conexão da palavra pregada com aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, quando nós voltamos para a nossa rotina, o trabalho nos cega acerca das coisas de Deus. A vida financeira nos cega acerca da palavra e da obra de Deus. As amizades nos cegam. Os relacionamentos nos cegam. Muitas coisas da nossa vida diária nos têm cegado quando voltamos à nossa vida rotineira. E por que isso acontece, pastor? Porque na maioria das vezes nós fazemos separação da nossa vida espiritual com a nossa vida diária. Parece que nós somos cristãos quando vamos à igreja. Quando a gente está em casa, quando a gente vai à escola, vai à faculdade, vai ao trabalho, parece que a gente tem uma outra vida paralela. Eu já disse isso em outras ocasiões, é que nem guarda-roupa, né? Guarda-roupa parece que é dividido ao meio, ou em duas partes, seja uma maior que a outra, mas é assim, são as roupas de casa e as roupas de sair, né? Só que quando você faz essa separação acerca das roupas de sair, são as roupas de ir para a igreja e as roupas de ir para outros lugares, para o shopping, para o aniversário, para a festa, para outros lugares. Parece que nós temos levado essa divisão de pensamento também para a nossa vida diária. Este é o meu comportamento quando eu vou à igreja. Este outro é o meu comportamento quando eu estou em casa, ou quando eu estou no trabalho, ou quando eu estou na faculdade, na escola e em outros lugares. É por isso que a gente não consegue muitas vezes fazer conexão da palavra que nos foi anunciada ainda no domingo. Quando deveríamos passar a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o outro domingo, ruminando aquela palavra, fazendo a digestão e todo o processamento de cada palavra que nos fora pronunciada, da aplicação que devemos fazer dela no nosso dia a dia. Mas muitas pessoas dentro da igreja têm escutado a palavra de Deus, e quando saem às portas da igreja, parece que aquela palavra já não permanece mais na sua mente. Quem dirá no coração? Muitas vezes essa palavra nos confronta, nos corrige, nos ensina, nos admoesta, a ponto de nos sentirmos mexidos com esta palavra, a ponto de nos sentirmos incomodados com o que esta palavra nos diz. Mas quando nós voltamos para a nossa rotina, é como se passasse uma borracha sobre esta palavra. Igreja, nós precisamos nos posicionar e desejar que esta palavra permeie os nossos corações dia após dia, que esta palavra fique impregnada, fique entranhada nos nossos corações, que durante toda a semana possamos nós ruminá-la, processá-la, digeri-la de maneira cuidadosa.
de maneira prudente, de maneira sensata, para que não aconteça o que aconteceu com esses dois discípulos, que se encontravam e permaneciam cegos espiritualmente, a ponto de não reconhecerem a Jesus, a ponto de não identificarem Jesus. E nós não estamos falando aqui, irmãos, de um Jesus que nós nunca vimos. Aqueles irmãos, eles viram, eles conviveram com Jesus, homem, com a pessoa física de Jesus. Eles conheciam Jesus de perto, da vida diária, não apenas na esfera espiritual, mas na esfera física. Eles conheciam Jesus. Eles ouviram Jesus falar com a sua própria boca aos seus ouvidos. Então, quando Jesus se dirigiu a ele aqui em palavras, era para eles terem identificado a voz de Jesus. Era para eles terem identificado a fisionomia de Jesus. Era para eles terem identificado o proceder de Jesus. Mas os desencantos da vida lhes cegaram o entendimento. As desventuras da sua vida diária impediram que eles reconhecessem a Jesus. E muitos cristãos nos dias de hoje têm passado por este mesmo processo. Na maioria das vezes preferem remoer o problema do que ruminar a palavra. Preferem se lamentar e eternizar aquele fato ruim do que se agarrar com aquilo que produz esperança, como a Bíblia Sagrada nos ensina, que nós devemos trazer à memória aquilo que produz esperança. Esperança. Muitos cristãos têm se perdido na caminhada, porque têm se apegado aos problemas, porque têm se detido às dificuldades, às adversidades, ou aos atrativos que a vida proporciona. Eu ouvi alguns dias atrás alguém que dizia que o inimigo não estava preocupado em nos destruir, não. Nesta era, a grande preocupação do inimigo, o adversário das nossas almas, não era nos destruir, não. Era nos distrair. Porque é mais fácil. Se ele conseguir nos distrair, a destruição é consequência. Se ele tão somente nos distrair, a destruição é mera consequência. Porque se estivermos distraídos com os afazeres ou com as questões deste mundo, nós nos distanciamos de Deus. E distantes de Deus, estamos destruídos. É por isso que muitas pessoas, muitos de nós, não entendemos. Quando somos advertidos ou alertados acerca de não fazer determinadas coisas, de não nos envolvermos com determinadas coisas, porque estas coisas não passam de meras distrações,
para nos tirar o foco, para nos tirar a visão do propósito, para nos tirar da meta, que é seguir e servir a Jesus. Muitas pessoas, muitos cristãos têm andado distraídos, têm caminhado distraídos. E quando você anda distraído, irmãos, vamos exemplificar com a nossa vida comum, diária. Quando você anda distraído na rua, o que é que pode acontecer? Leva uma topada, esbarrar num poste, ou esbarrar numa outra pessoa, sofrer um acidente, ou provocar um acidente, porque anda distraído, sem atenção, sem foco. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual não é diferente. Se você andar espiritualmente distraído, você pode cair, querido, num buraco. E cair no buraco significa cair na fé. Você pode ser atingido por alguém. O inimigo pode te atingir. O inimigo pode te atropelar na fé, pela distração que está te consumindo. E tudo isso, queridos, é a cegueira produzida pelas questões ou pelas coisas da nossa vida corriqueira. Nos distraímos com determinados eventos, acontecimentos ou atividades, a ponto de não estar na casa de Deus ou fazendo a obra que Ele designou. Nos distraímos a ponto de não termos tempo para visitar o necessitado. Nos distraímos a ponto de não termos tempo nem condições de evangelizar o oprimido, o necessitado. Nos distraímos a ponto de não orar pelos enfermos, buscar em oração a cura dos doentes, ou visitar os encarcerados. Nos distraímos com tantas coisas que o foco da vivência do Evangelho acaba sendo perdido. Estes irmãos estavam tristes pelos acontecimentos, lamentando a perda. E quantos de nós perdemos tempo em lamentar por algo que a gente não tem mais? Não percamos tempo em lamentar pelo que já aconteceu, pelo que já passou, pelo que não pode mais ser revertido. Não lamentemos, tomemos uma atitude, busquemos em Deus a salvação das nossas vidas que só Ele pode ofertar. Busquemos em Deus a confiança da nossa caminhada que só Ele pode garantir. Busquemos em Deus a certeza de que podemos melhorar e fazer diferente daquilo que a gente já errou. Busquemos em Deus, irmãos, todas as coisas de que temos necessidade, porque Ele supre todas elas. Busquemos em Deus. A sua palavra diz repetidas vezes: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aquele que busca, ele encontra, ele acha.
E é esta a palavra de ordem de Deus para as nossas vidas: buscai, não lamente, busque ao Senhor. Não perca tempo remoendo o que você não pode mais mudar. Siga avante na direção de Cristo, sem se distrair com mais nada, sem perder o foco e nem a fé que Deus propositou para a tua vida. E Jesus, no meio desse diálogo, ele se introduz e questiona: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Qual é o motivo da vossa tristeza? É como se ele dissesse assim: olha, se o motivo da tristeza é ter perdido Cristo, aqui o Cristo diante de vós. Você está lamentando por algo que você pensa que perdeu. Olha eu aqui, junto de ti, junto de vós. Muitas vezes lamentamos o porquê que as coisas de Deus não acontecem conosco, ou porquê que coisas ruins têm acontecido conosco. E Jesus está dizendo: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ei, filho, eu estou aqui com você. Eu estou do teu lado. Eu estou segurando a tua mão. Está lamentando por quê? Ei, olha, eu estou aqui do teu lado, cuidando da tua vida, cuidando dos teus problemas, cuidando de quem você é, cuidando do local para onde você vai. Volta para o foco, volta para casa, volta para o propósito. Presta atenção, filho. Presta atenção, não se distraia. Volta para o firme propósito que tenho vos chamado. Mas a cegueira, irmãos, impedia que aqueles discípulos o reconhecessem, a ponto de eles começarem a contrapor os questionamentos de Jesus. Porventura, és tu um peregrino que não sabe dos últimos acontecimentos a respeito de Jesus, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? Não sabe dessas coisas? Por onde é que tu andava? É como se aqueles discípulos estivessem olhando para Jesus sem o reconhecer e dissessem: ei, se liga, só tu não sabe o que está acontecendo? Ei, acorda, desperta, só tu não tem conhecimento de todos esses feitos. Quando na verdade quem precisava estar ligado eram eles, quem precisava estar atento eram eles, quem precisava estar antenados eram eles, porque não reconheciam Jesus. Aí, para finalizar, irmãos, esta conversa destes homens com Jesus, eles dizem assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse ou que salvasse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro. Ele abençoa o pão, e quando ele abençoa o pão, quando ele faz o gesto de dar graças a Deus pelo pão, a visão daqueles homens retorna. Tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Neste momento, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele, Jesus, desapareceu. É impressionante, irmãos, como as questões da vida rotineira nos cegam, e quando a gente tem a vista aberta, Jesus desaparece ali.
E a gente fica lamentando. Eu tive a oportunidade, eu caminhei com ele dias, horas, dias, ali lado a lado, mas eu não aproveitei. Eu não abracei, eu não beijei. Eu estive ao lado dele, eu tive a oportunidade de estar com ele e não aproveitei. Porque quando os olhos foram abertos, Jesus simplesmente desapareceu das suas vistas. E aí eles começam agora então a se questionar um ao outro com a outra perspectiva, com a perspectiva de quem hoje tem visão. Antes eles questionavam um ao outro com a perspectiva de cegos espirituais. Quando Jesus, pelo ato de abençoar e partir o pão, concebe que as vistas sejam recuperadas, eles passam a questionar ou a perguntar um ao outro sobre uma nova perspectiva. Então eles dizem: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, irmãos, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Tem a confirmação. Ou seja, eles não tiveram uma visão, eles não tiveram um delírio. Ali os discípulos, os irmãos, os apóstolos estavam confirmando que o que tinha acontecido com eles também era real. Então eles contaram aos discípulos, aos 11, o que tinha acontecido no caminho, e como somente depois de partir o pão eles tiveram as vistas recuperadas, restabelecidas. Só que dali para frente, irmãos, até surge nos seus corações a nova e viva esperança. Mas também fica o lamento de ter estado lado a lado e não ter aproveitado, de ter tido a oportunidade de intimidade e não ter aproveitado.